Como uma poderosa sentinela, ela observa o mundo, guardando seus segredos e nos faz refletir. O que mais essa majestosa montanha esconde? Existem lugares no nosso planeta que parecem tão extraordinários que muitas pessoas se recusam a acreditar em sua origem natural. Cores cegantes, formas estranhas e paisagens místicas causam admiração e espanto, levando a refletir. Como a natureza poderia criar tamanhas maravilhas? No entanto, todas essas formações misteriosas são resultado de processos que ocorreram ao longo de séculos, sem a intervenção de extraterrestres ou forças sobrenaturais. Com cada nova descoberta, fica claro que a ilha continua a surpreender aqueles que estão dispostos a desvendar seus enigmas. A White Desert, no Egito, é um lugar misterioso onde formações de calcário, de formas caprichosas, atraem a atenção por sua singularidade. Aqui, entre os infinitos areais, é possível avistar figuras que lembram cogumelos, animais e até mesmo seres míticos, como se a própria natureza tivesse deixado suas marcas enigmáticas. Essas formações estranhas, esculpidas pelo vento e pelo tempo, criam uma atmosfera repleta de mistérios. Todo dia, quando os primeiros raios de sol tocam nas rochas brancas, elas começam a brilhar, criando a sensação de que você entrou em outro mundo. Um lugar onde as pedras e a areia conversam com o vento e as sombras das colunas de calcário parecem vivas. Mas o que há por trás dessas formas caprichosas? Qual é a sua história e quais segredos elas guardam? Alguns pesquisadores sugerem que essas formações foram criadas há milhões de anos, quando aqui havia um mar cheio de vida. Outros acreditam que são resultado de processos misteriosos que ainda não são explicados. Os moradores locais contam lendas antigas sobre essa desertificação, onde são mencionados deuses e espíritos que guardam esses lugares. No entanto, apesar de todas as teorias, restam muitas perguntas. Como exatamente essas formas apareceram aqui? E o que elas podem revelar sobre o passado do planeta? Essa desertificação continua sendo um capítulo não desvendado na história da Terra, causando fascínio e admiração entre os pesquisadores e os buscadores de aventuras. No entanto, apesar de todos os estudos, muitas das suas mistérios permanecem sem solução e talvez ainda esperem ser descobertos. As cavernas de Luray, na Virgínia, são uma das maravilhas subterrâneas mais impressionantes da América do Norte. Descobertas em 1878, elas são conhecidas por seus gigantescos estalactites e estalagmites, que se encontram e crescem um em direção ao outro, criando a sensação de uma catedral antiga, onde cada pedra guarda segredos de séculos. Essas cavernas impressionam não apenas pelo tamanho, mas também pelo único órgão de estalactite, um instrumento musical que emite sons quando martelos batem em formações calcárias esticadas. Como é incrível que a natureza tenha criado um instrumento capaz de preencher as câmaras subterrâneas com melodias que parecem vir de um passado distante. Os lagos subterrâneos cristalinos refletem o teto de maneira tão perfeita que se cria a ilusão de uma profundidade sem fim, como se você estivesse na beira de outro mundo. A iluminação suave que corta a escuridão
intensifica a sensação de tranquilidade mística, mergulhando os visitantes em uma atmosfera onde o tempo parece ter parado. Cientistas que estudam sua única ecossistema encontram aqui plantas e animais que não são encontrados em nenhum outro lugar da Terra. Quais são as verdadeiras causas desse biodiversidade oculta dos olhos da humanidade por milhares de anos? O Lago Baikal, localizado no coração da Sibéria, é considerado o lago mais profundo do mundo, com uma profundidade máxima de quase 2 quilômetros. Este corpo d'água abriga mais de 26 mil quilômetros cúbicos de água doce, tornando-o um dos lagos mais puros do planeta. A beleza estranha e hipnotizante do Baikal se manifesta não apenas em sua profundidade, mas também em sua flora e fauna únicas que aqui habitam. Nas margens do Baikal crescem plantas raras e em suas águas vivem milhares de espécies de animais, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, a foca Baikal, o único mamífero marinho de água doce, e o Homo Baikal, um peixe que se tornou o símbolo desse lago misterioso. Esses organismos vivos se adaptaram a condições extremas, criando um equilíbrio fascinante na ecossistema, que é difícil de explicar cientificamente. No inverno, quando o Baikal se cobre de uma camada de gelo, sua superfície se torna um verdadeiro espetáculo. O gelo transparente, com uma espessura de 1 metro, reflete o céu como um espelho. Quais são os segredos desse fenômeno incrível? Os moradores locais contam sobre as propriedades mágicas do gelo, que pode emitir luz durante a lua cheia, criando uma atmosfera de mistério. Mas isso não é a única enigmática descoberta sob a superfície do Baikal. Uma coisa é certa, a Vale dos Monumentos guarda em si muitos mistérios inexplorados, esperando para serem descobertos. Cada visita a esse lugar desperta em nós a pergunta: quais segredos ainda estão escondidos nessas poderosas formações? O Lago Abraham, no Canadá, é um lago artificial que encanta pela sua beleza e singularidade. No inverno, sob sua superfície transparente, milhares de bolhas de metano se congelam, criando o efeito dos céus de gelo, que deixa os espectadores em completo êxtase. O metano se forma como resultado da decomposição de substâncias orgânicas no fundo do lago. Quando a temperatura cai, o gás sobe e congela em camadas de gelo, criando padrões e formas únicas que quase sussurram os mistérios da natureza. Esse fenômeno torna o Lago Abraham especialmente popular entre fotógrafos de todo o mundo. Em dias frios e ensolarados, o gelo azulado brilha contra as montanhas cobertas de neve, atraindo amantes da natureza e caçadores de enquadramentos únicos. Cada canto das cavernas guarda seus segredos e muitos se perguntam: quais ainda são os abismos inexplorados que este fenômeno natural único esconde? Cada passeio por Trangan é uma oportunidade de tocar os mistérios que permanecem sem solução. A Lagoa de Gelo Jökulsárlón, na Islândia, é um lugar onde o tempo parece ter parado
e a natureza, criou os seus enigmáticos maravilhosos, grandes pedaços de gelo que se desprenderam do imenso glaciar Vatnajökull, flutuam lentamente pela lagoa, parecendo gigantescas esculturas deixadas pelas mãos de deuses antigos. Seus blocos transparentes, com tons de azul e branco, criam paisagens fantásticas que mudam a cada instante, refletindo a luz e as nuvens. A água da lagoa, rica em minerais, parece guardar os segredos de milhões de anos. Aqui é possível ouvir o suave estalo do gelo quando ele se contrai ou se quebra, adicionando uma atmosfera mística a esse lugar enigmático. Cada visita se torna uma viagem única ao mundo, onde o frio e a beleza se entrelaçam em um eterno balé. Mas Jökulsárlón não atrai apenas turistas por suas vistas pitorescas. Ela também é lar de muitos habitantes marinhos. Focas são frequentemente vistas descansando preguiçosamente sobre os icebergs, trazendo uma nota viva a esse cenário hipnotizante. Pesquisadores e moradores locais contam sobre seus encontros com esses graciosos seres que parecem parte dessa fábula de gelo. A lagoa Jökulsárlón, com suas formas caprichosas e infinitos tons, continua a ser objeto de estudo e admiração. Quais são as verdadeiras causas dessas mudanças na cor da água? O que mais pode estar escondido sob a superfície verde do Irazu? A montanha Roraima, na Venezuela, não é apenas um impressionante objeto natural, mas um verdadeiro símbolo da antiguidade que herdou mistérios que a humanidade ainda não pode completamente desvendar. Com sua cume plana, que se eleva a 2.830 metros acima do nível do mar, ela está isolada do mundo circundante, como uma cápsula do tempo, preservando vestígios de civilizações desaparecidas. Essa majestosa formação, uma das mais antigas do planeta, surgiu há mais de 2 bilhões de anos, e suas camadas geológicas guardam muitos enigmas sobre mudanças climáticas antigas e a evolução da flora e fauna. Como poderiam se formar tais ecossistemas únicos, isolados do resto do mundo? Alguns pesquisadores sugerem que exatamente aqui, nessa impressionante cume, poderiam ter se escondido espécies que nunca pisaram na terra abaixo. A cume da Roraima, coberta por nuvens, parece flutuar no ar, enquanto seus penhascos rochosos parecem cortar o contato com a realidade. As lendas locais afirmam que a montanha é a moradia de seres mitológicos e seus inacessíveis declives estão envolvidos por muitos mistérios. Como os antigos povos, como os Pemones, puderam ver nesse lugar um espaço sagrado, onde habitam os espíritos dos antepassados. Mas essa não é a única enigmática história escondida nas nuvens da montanha Roraima. Esses povos acreditam que o vulcão é a morada de um deus que controla terremotos e erupções. Mas por que, apesar de todos esses mitos, a comunidade científica ainda não pode explicar completamente os mecanismos de sua atividade? Os morros de chocolate nas Filipinas são um espetáculo verdadeiramente hipnotizante, sobre o qual se contam lendas. Mais de 1.200 morros, cada um com a mesma forma e tamanho,
formam uma paisagem misteriosa que, na estação seca, adquire a cor de chocolate escuro, como se a natureza resolvesse enfeitar essa terra com doces. Mas o que causou sua formação? Alguns cientistas acreditam que esses morros se formaram devido à erosão de rochas calcárias, enquanto outros apresentam teorias mais místicas, ligando-os a mitos antigos sobre gigantes que lutaram nessa terra. Como as forças da natureza puderam criar formas tão perfeitas que se harmonizam tão bem entre si? Cada morro atinge uma altura de 30 a 60 metros e está coberto de grama verde que, em um determinado período do ano, é substituída por uma cor marrom, dando aos morros seu aspecto único. Os morros locais contam histórias sobre como esses morros se tornaram símbolos de amor e tragédia, e também sobre os segredos que eles guardam, que ainda não foram desvendados. Quando olhamos para a lava azul, vemos apenas a ponta do iceberg escondendo muitas verdades. Talvez seja aqui, entre as belezas ardentes do Kawa e Gen, que se encontrem as respostas para as perguntas que a humanidade se faz há centenas de anos. O Lago Moraine, localizado no Parque Nacional de Banff, é um dos mais famosos cenários naturais do mundo, atraindo olhares com sua beleza hipnotizante. A água de um azul-violeta brilhante do lago, que parece um reflexo do céu, é criada por minúsculas partículas de rochas glaciais que, ao entrarem na água, brincam com os raios de sol, criando essa cor mágica. O lago é cercado pela majestosa Vale das 10 Montanhas, onde cada uma delas parece esculpida na pedra, criando uma composição perfeita, como se tivesse sido pintada por um artista talentoso. As formas complexas das montanhas que cercam a superfície da água dão a sensação de que estamos em uma pintura, onde a natureza assume o papel do artista. Esse lugar é especialmente impressionante ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol pintam as montanhas com tons rosados e dourados. Nesse momento, a superfície lisa do lago se transforma em um espelho vivo, refletindo não apenas as cores do céu, mas também a grandiosidade do mundo ao redor, fazendo com que cada visitante se pergunte sobre os muitos mistérios que essa terra guarda. Com cada mudança de luz, o Lago Moraine revela novas facetas de sua beleza, deixando uma sensação de algo inexplorado no coração das pessoas. Como os antigos povos viam este lugar e quais mitos surgiam em torno de sua magia acústica? Talvez as respostas para essas perguntas estejam esperando em algum lugar, escondidas nas profundezas da natureza eterna. Na região sudoeste da Alemanha, entre florestas pitorescas e paisagens montanhosas, estende-se o misterioso Ponte do Diabo. Sua construção única atrai a atenção não apenas de arquitetos, mas também de amantes de mistérios. Quando os raios solares tocam sua superfície, o ponte reflete na água tranquila, formando um círculo perfeito que impressiona a imaginação. Como os antigos mestres conseguiram criar uma estrutura que aparentemente desafia as leis da física? Alguns acreditam que é apenas uma ilusão de luz e água, mas outros suspeitam que há um significado mais profundo.
Talvez nesse círculo estejam escondidos segredos que têm milhares de anos. As lendas dizem que o próprio diabo ajudou os construtores a criar uma obra-prima que, ao causar espanto, na verdade esconde seus verdadeiros objetivos. Essa ponte, assim como muitas outras construções enigmáticas, se tornou objeto de estudo para cientistas e entusiastas da mistificação, que tentam desvendar seus mistérios. Alguns pesquisadores afirmam que a forma e a reflexão da ponte podem estar relacionadas a rituais antigos, simbolizando o retorno eterno e a unidade. Mas, como muitas outras enigmas do passado, a Ponte do Diabo continua a ser uma fonte de debates e especulações, despertando perguntas nos visitantes. O que mais essa anomalia arquitetônica esconde? Enquanto alguns investigam sua construção com a ajuda de tecnologias modernas, outros mergulham em mitos e lendas, tentando entender o que realmente aconteceu nesse local. As pesquisas indicam que em suas profundezas ainda há muito por descobrir, o que torna Eisriesen não apenas um objeto de interesse científico, mas também um lugar repleto de mistérios e enigmas por resolver. Ao longo da costa da Nova Zelândia, na região de Otago, estão espalhados os rochedos de Moeraki. Esses misteriosos pedregulhos, com diâmetros que podem chegar a 2 metros, lembram bolas de boliche gigantes, espalhados pela praia, causando admiração e muitas perguntas. Cada um desses pedregulhos perfeitamente arredondado e com uma textura única, parece guardar um segredo dos tempos antigos, quando o mar estava cheio de vida e a terra de maravilhas. De acordo com as lendas locais, esses pedregulhos são os restos de velhos canoas transformados em pedra por deuses. Como é que eles puderam se formar em uma forma tão perfeita? Alguns cientistas sugerem que os pedregulhos foram formados por processos sedimentares, quando os minerais presentes na água do mar foram gradualmente cobertos por argila e areia, formando essas grandiosas formações. Mas como explicar sua forma perfeitamente esférica e sua disposição? Alguns pesquisadores acreditam que isso pode estar relacionado a processos geológicos que ocorreram há milhões de anos, ou seja, forças que ainda hoje são um mistério para a ciência. Ao contemplar os pedregulhos de Moeraki, é difícil não se perguntar: o que realmente está escondido em suas cascas cinzentas e marrons? Talvez eles guardem não apenas a história de sua evolução geológica, mas também os segredos de antigas civilizações que um dia habitaram essas terras. Mas quantos outros mistérios ainda estão escondidos no fundo desse lago, esperando para serem descobertos? As rochas de Moherry, majestosas e elevadas sobre as vastas águas do Oceano Atlântico, são não apenas um espetáculo da natureza, mas também um enigma envolto em mitos e lendas. Essas grandiosas formações atingem uma altura de 214 metros e se estendem por 8 quilômetros ao longo da costa, como se guardassem segredos que estão em seu interior. Os moradores locais contam histórias antigas que ligam essas rochas a seres míticos e civilizações perdidas. Como poderia tamanha beleza surgir em um canto tão remoto do mundo? O vento que assobia entre os penhascos parece sussurrar sobre eventos antigos, dos quais apenas podemos especular. Nas rochas é possível ver sinais do tempo,
camadas de rochas formadas há milhões de anos guardam a história da Terra. Mas o que acontece se esses pedregulhos puderem contar mais do que apenas processos geológicos? Alguns pesquisadores sugerem que aqui poderiam ter existido observatórios antigos ou santuários destinados à observação das estrelas. O mistério de Moherry não se limita apenas à sua beleza natural. Elas também se tornaram um ponto de peregrinação para aventureiros e cientistas. Será que um dia descobriremos o que esses majestosos penhascos escondem? As rochas possuem várias cavernas, ocultas dos olhos curiosos dos turistas. E talvez seja exatamente lá que se encontram artefatos da antiguidade, aguardando o momento certo. Aqui, entre o gelo cintilante, é possível sentir a respiração de milhões de anos. Mas quais são os verdadeiros segredos que estão escondidos sob essa superfície brilhante? A caverna de Fingal, localizada na ilha de Skye, é um espetacular fenômeno da natureza, que impressiona pela sua arquitetura. Gigantescas colunas de basalto, esculpidas como resultado de processos vulcânicos antigos, se erguem como guardiões do tempo, criando uma atmosfera de um grandioso castelo esquecido pela humanidade. Estruturas de pedra cinza e preta, semelhantes a imensas tubas de órgão, emitem sons misteriosos quando as ondas se quebram na costa, enchendo o espaço com uma música enigmática. Essas propriedades acústicas da caverna inspiraram o grande compositor Felix Mendelssohn a criar a Ouverture Hebrides. Como é possível que a natureza se torne música? Os sons que ressoam nestas abóbadas preenchem o coração de emoção, como um eco de antigas lendas que poderiam contar histórias de navegação e mitos sobre monstros marinhos. Através de estreitos entradas, a luz penetra na caverna, criando uma dança de sombras que encanta. Águas sombrias inundam o chão, e sua tranquilidade é quebrada apenas pelo sussurro do mar. Este contraste entre a força da natureza e seu silêncio gera a sensação de que aqui podem estar escondidas verdades ainda por descobrir. No entanto, apesar de todos os estudos, a caverna de Fingal ainda guarda muitos mistérios. Cada novo descobrimento aqui levanta mais perguntas. Como se formaram esses gigantescos icebergs? Quantos segredos guarda essa antiga lagoa de gelo? O Lago Mono, na Califórnia, com suas enigmáticas torres de calcário que se erguem sobre águas cristalinas, parece um cenário verdadeiramente extraterrestre. Essas formações peculiares, moldadas ao longo de milhares de anos pela erosão e mineralização, carregam consigo um ar de antiguidade e guardam muitos mistérios. Como poderia surgir esse lugar mítico, impregnado de uma atmosfera de desconhecido? Nas margens do lago, há depósitos de sal únicos que conferem à região um ar misterioso. A superfície lisa da água reflete essas torres estranhas, criando a ilusão de um mundo duplo, onde realidade e fantasia se entrelaçam. As lendas locais contam que esse lugar era sagrado para os antigos povos indígenas que acreditavam que ali habitavam os espíritos dos antepassados. De acordo com os estudos, o Lago Mono é um dos lagos salgados mais antigos da América do Norte,
com uma idade que ultrapassa milhões de anos. Alguns cientistas sugerem que suas águas podem esconder os restos de ecossistemas que outrora prosperaram nessa região. O que aconteceu com esses seres que habitavam aqui há milhões de anos? No entanto, essa não é a única pergunta sem resposta. Alguns pesquisadores avançam teorias de que sob suas águas podem estar afundados artefatos de civilizações antigas que deixaram suas marcas nesse cenário misterioso. A Cachoeira de Victoria não é apenas uma maravilha da natureza, mas também um símbolo de enigmas sem fim, esperando para serem revelados. Socotra, perdido no meio das águas do Oceano Índico, é um verdadeiro santuário natural, onde formas de vida únicas impressionam até os mais experientes botânicos. Este lugar misterioso é conhecido por suas árvores dragões, que lembram criaturas fantásticas, e pelas árvores garrafas, que, como esculturas vivas, se erguem para proteger os segredos antigos da ilha. Em Socotra, mais de 1/3 das plantas encontradas não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. As majestosas árvores dragões, com suas coroas em formato de guarda-chuva e seiva avermelhada, atraem atenção por seu aspecto exótico e aroma estranho. As árvores garrafas, que lembram grandes ânforas, causam admiração e fazem refletir sobre como elas puderam se adaptar às condições severas da ilha. Mas não são apenas as plantas impressionantes que tornam Socotra tão única. A ilha também é lar de muitos animais e insetos raros, muitos dos quais ainda não foram estudados. Como este canto remoto do mundo pôde se tornar um tesouro de biodiversidade? Socotra guarda muitos mistérios que aguardam para serem descobertos. Pesquisadores que trabalham aqui se deparam com perguntas sem fim. Como a vida poderia se desenvolver em condições tão isoladas? O que mais esses paisagens exóticas escondem? Pesquisas científicas indicam que essa região se formou devido à atividade vulcânica, mas muitos aspectos de sua formação permanecem um mistério. No coração do Cazaquistão, entre as vastas estepas, escondem-se os enigmáticos areias cantoras. Esses barrancos, que se erguem por dezenas de metros, são capazes de emitir sons que lembram o som de um órgão ou o zumbido de um avião, quando as partículas de areia começam a se mover sob a ação do vento. O mistério desse fenômeno natural atrai a atenção de cientistas e aventureiros, pois, apesar de todos os estudos, a origem desse som musical permanece inexplicável. Estudos mostram que os sons surgem devido à interação das partículas de areia, que, deslizando uma sobre a outra, criam vibrações. O vento, ao passar sobre os barrancos, causa seu movimento, e nesse processo nasce uma melodia que pode atingir volumes de vários decibéis. Como a natureza conseguiu criar um instrumento musical tão único? Alguns pesquisadores sugerem que certas características da areia, como sua forma e tamanho, desempenham um papel crucial nesse processo. Outros propõem que os sons únicos possam estar relacionados com características do clima local e da pressão atmosférica. Mas por que exatamente nesse lugar as areias cantam, enquanto em outros não?
As areias cantoras do Cazaquistão não são apenas um fenômeno natural, são uma sinfonia que continua a intrigar e fascinar. Talvez eles soubessem algo sobre a Vale da Lua que escapou ao nosso entendimento. As cavernas de gelo de Vatnajökull, na Islândia, são um lugar mágico, onde é possível caminhar sob camadas de gelo antigo e observar como a luz se reflete nas paredes, criando um brilho azul fantástico. A cada inverno, dentro do maior glaciar da Europa, novas cavernas se formam e a cada ano elas mudam de forma, transformando-se em verdadeiras obras de arte criadas pela natureza. A pureza do gelo e a pressão de camadas de séculos dão a ele uma tonalidade intensa de safira, fazendo com que pareça estar dentro de um grande cristal, onde cada movimento da luz cria padrões únicos. Ao caminhar por esses corredores de gelo, inevitavelmente se pergunta: o que mais este mundo, além do alcance da percepção humana, ainda esconde? No entanto, para entrar nessas cavernas, é necessário a companhia de guias experientes. Este lugar não é apenas lindo, mas também perigoso, pois o gelo está sempre em movimento, vivendo sua própria vida, e pode desmoronar a qualquer momento. Portanto, pesquisadores e aventureiros recorrem a especialistas locais que sabem como passar com segurança por esses labirintos misteriosos. Cada expedição a Vatnajökull não é apenas um desafio físico, mas também uma oportunidade de tocar em segredos antigos que estão guardados nestas profundezas de gelo. Aqui na sombra das dunas estão os segredos que aguardam para serem descobertos. A praia de Reynisfjara, na Islândia, é um lugar verdadeiramente misterioso e dramático, onde a areia vulcânica preta contrasta com as ondas oceânicas brancas, criando um cenário único que encanta os visitantes. Esta praia se formou a partir de lava solidificada, esmagada pelo tempo e pelas tempestades, e suas rochas e colunas de basalto lembram cenários de filmes sobre outros mundos, onde cada pedra guarda sua própria história. Em frente à praia, erguem-se os pilares marinhos de Reynisdrangar, sobre os quais as lendas locais contam que são trolls pegos ao amanhecer e transformados em pedra para sempre. Esses formados rochosos olham para o mar com uma serenidade majestosa, e cada um que passa por ali sente a atmosfera de magia antiga que envolve essa região. No entanto, Reynisfjara não é apenas admirada por sua beleza, mas também inspira respeito. As ondas fortes e os correntes repentinas tornam este um dos prazos mais perigosos do mundo, onde o perigo está em cada passo. Como um lugar tão bonito pode combinar encanto e perigo? Os mistérios associados à White Desert continuam a atrair a atenção dos cientistas, e cada novo dia pode revelar novos fatos sobre sua origem. As cavernas de Chang'an, também conhecidas como Trang'an, formam um sistema fascinante de cavernas e rochas aquáticas listadas como Patrimônio Mundial da Unesco. Aqui,
O rio serpenteia entre majestosas montanhas de calcário, enquanto barcos navegam lentamente através de dezenas de túneis naturais, abóbadas e grutas, criando a sensação de uma jornada por um misterioso rio subterrâneo. O cenário único de Trangan se formou há milhões de anos sob a influência da água e do tempo, transformando-se em um dos lugares mais pitorescos da Sudeste Asiático. As paredes das cavernas, cobertas por estalactites e estalagmites, refletem a luz, criando sombras brincalhonas e padrões misteriosos que mergulham os visitantes em uma atmosfera de antiguidade e mistério. O local ganhou fama mundial após as filmagens do filme King Kong, A Ilha do Crânio, onde apareceu como um planeta selvagem e primitivo, escondido entre névoas e rochas. Esse sucesso cinematográfico apenas aumentou o mistério de um espaço já de si enigmático, atraindo turistas e pesquisadores de diferentes partes do mundo. Cientistas continuam a explorar suas profundezas na esperança de revelar segredos sobre os quais a humanidade nem suspeita. Quais são as verdadeiras profundezas desse lago e o que mais ele pode contar sobre sua história antiga? Em meio aos vastos espaços da desértica Atacama, a mais seca do planeta, o tempo parece ter parado. Em alguns de seus cantos, chuvas não foram registradas por mais de 100 anos, às vezes até mais. Esta terra sem vida, coberta de enigmáticos geoglifos e misteriosos artefatos, guarda muitos segredos que ainda aguardam serem descobertos. Linhas finas e figuras esculpidas na superfície da terra, por vezes, assumem formas de animais e plantas, mas seu propósito permanece desconhecido. Como povos antigos puderam criar tais imagens complexas, permanecendo praticamente invisíveis ao longo dos séculos? Talvez tenham servido como sinais de navegação para viajantes, ou estejam relacionados a rituais que não podemos entender. Neste clima rigoroso, também se encontra um dos mais antigos assentamentos preservados, Talca, onde pesquisadores encontraram restos de construções que datam de milhares de anos. Essas ruínas, cobertas por plantas raras, contam sobre como a vida uma vez fervilhava ali. Mas como uma civilização tão avançada poderia sobreviver em condições onde a água é a maior riqueza? O deserto guarda mais uma enigmática. No meio de sua monotonia, há oásis que aparecem e desaparecem como por magia. Cientistas acreditam que abaixo da terra existam rios subterrâneos, mas como eles se formaram em uma região tão sem água? Esses fenômenos misteriosos geram muitas discussões e teorias, mas a verdade permanece inalcançável. Entre esses mistérios da Atacama, arqueólogos encontraram vestígios de culturas antigas que deixaram suas marcas em pedras e areia. Cada passo por essa margem branquíssima está impregnado de um senso de mistério e grandiosidade que envolve Pamukkale e o torna um dos cantos mais misteriosos do nosso planeta. O Canyon de Antílope, no Arizona, é um lugar verdadeiramente mágico, onde a natureza revela seus segredos mais profundos. Um estreito desfiladeiro de arenito, perfurado pelos raios de sol, cria um espetáculo hipnotizante quando a luz penetra nas fendas,
formando ondas de luz e sombra que parecem dançar nas paredes do cânion. Cada curva de suas paredes lembra o movimento de um tecido envolto pela luz do deserto e faz sentir-se parte de algo maior do que apenas pedra e areia. A formação dessas curvas suaves é resultado de séculos de trabalho da água e do vento, que lentamente, mas com precisão, esculpiram formas complexas no sandstone, criando padrões únicos. Ao longo de milhões de anos, essas forças da natureza transformaram rochas comuns em uma obra de arte, que hoje atrai milhares de fotógrafos de todo o mundo. É um dos lugares mais fotografados do planeta, e ao contemplar sua beleza, é impossível não se perguntar como a natureza conseguiu criar formas tão complexas com tamanha precisão. Cada canto do cânion esconde seus segredos e mistérios, que talvez nunca sejam revelados. As lendas e mitos dos povos indígenas adicionam um toque de mistério ao ambiente, fazendo refletir sobre quais segredos essas antigas paredes guardam. Não se sabe quantos segredos ainda esperam ser descobertos na sombra dessa magnífica ponte envolta em mistérios e lendas. As cavernas de gelo de Eisriesen, em Áustria, majestosas e misteriosas, impressionam pela sua extensão imensa, que ultrapassa os 40 quilômetros. Esses formados naturais, ocultos da visão da maioria das pessoas, guardam em si formações de gelo enigmáticas que parecem intocadas pelo tempo. Aqui, nos corredores escuros, a luz penetra apenas esporadicamente, criando uma dança de sombras e luz que intensifica a sensação de mergulhar em outro mundo. Cada passo sobre o gelo frio e liso lembra que aqui, nas profundezas da Terra, milhões de anos atrás, ocorreram eventos que mal podemos imaginar. As paredes da caverna são adornadas por estalactites e estalagmites antigos, além de estruturas cristalinas únicas que causam admiração e apreensão. Como se formaram? Quais são os mistérios que podem nos contar sobre o clima do passado? Entre os muitos pesquisadores que buscam desvendar os enigmas das cavernas, há também os moradores locais, que transmitem lendas sobre rios subterrâneos e seres antigos que habitam esses gelados abismos. Alguns acreditam que em Eisriesen não estão apenas os maravilhosos fenômenos naturais, mas também vestígios de civilizações esquecidas que talvez tenham deixado suas mensagens nesses enigmáticos formados. É difícil não se perguntar: o que mais pode estar perdido na escuridão desses corredores de gelo? Essa caverna, a maior caverna de gelo do mundo, continua a atrair a atenção de cientistas e aventureiros de todo o mundo. Cada canto do parque guarda enigmas que aguardam ser descobertos. Quantos segredos ainda estão ocultos sob suas majestosas montanhas e vastos campos de gelo? No coração da África, na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia, encontra-se o Cascata de Victoria, uma das maravilhas mais grandiosas da natureza. Seus habitantes locais chamam-no de fumaça ruidosa, o que perfeitamente transmite a atmosfera desse lugar. Uma nuvem de respingos e neblina d'água que se eleva no ar, criando uma aura misteriosa que envolve os paisagens ao redor. Todos os anos, milhões de turistas vêm aqui para ver como as águas do rio Zambezi
se precipitam em um abismo, formando uma das maiores cachoeiras do planeta. A altura da cachoeira atinge 40 metros e sua largura é de mais de 1,5 km, e sua força é ao mesmo tempo fascinante e assustadora. Quando a água cai, o som de sua queda lembra um trovão alto que se espalha pelas redondezas, criando uma atmosfera de grandeza e mistério. Mas o que essas águas rugientes escondem? Alguns pesquisadores sugerem que, em tempos antigos, havia locais sagrados aqui, onde tribos locais realizavam rituais, invocando os espíritos dos antepassados. Outros acreditam que a cachoeira pode estar ligada a lendas antigas sobre civilizações perdidas que deixaram suas marcas nas florestas ao redor. Não se sabe quantos outros mistérios ainda estão ocultos sob essa cortina d'água, assim como quantos enigmas ela pode revelar sobre o passado. Sua própria existência lembra-nos das forças desconhecidas da natureza que continuam a nos surpreender. Cada nova foto não é apenas uma imagem, mas uma janela para o mundo dos mistérios gerados pela natureza. O Matterhorn, com sua forma quase ideal de pirâmide, que se eleva aos céus, tem encantado os corações de viajantes e alpinistas ao longo dos séculos. Esta majestosa montanha, com uma altura de 4.441 metros, tornou-se não apenas um símbolo dos Alpes suíços, mas também uma fonte de inspiração para muitos artistas e designers. O logotipo do famoso chocolate Toblerone, que representa a montanha, eternizou sua imagem na mente das pessoas em todo o mundo. Seus contornos agudos e despenhadeiros causam um misto de reverência e admiração pela grandeza da natureza, enquanto seu manto de neve cria uma atmosfera de mistério. Os moradores locais contam lendas sobre os espíritos da montanha, que guardam seus segredos e não permitem que ninguém se esqueça de sua beleza enigmática. Como poderia ter se formado uma formação tão única, como se fosse esculpida na pedra? Todos os anos, milhares de turistas tentam escalar sua cúpula, mas poucos podem contar suas aventuras. Cercada por vales profundos e campos verdes, o Matterhorn parece atrair pesquisadores que sonham em desvendar seus mistérios. Cientistas, utilizando tecnologias modernas, como escaneamento a laser, tentam entender como exatamente se formaram suas rochas e quais processos geológicos desempenharam um papel crucial nisso. Mas os mistérios do Matterhorn não se limitam apenas à sua natureza física. O que está sob seu manto de neve? Quais histórias de ascensões ficaram para sempre não registradas? Quais são, então, as verdadeiras origens dessa anomalia natural? Talvez a Estrada dos Gigantes seja apenas uma das muitas enigmas que desejam ser revelados ao redor do mundo. O Parque Nacional de Yellowstone não é apenas um lugar pitoresco. É um mundo fascinante, onde a natureza revela suas forças mais misteriosas e poderosas. Geysers, como velhos guardiões, lançam jatos de água quente que se elevam ao céu com tamanha força que parece que a própria Terra quer contar seus segredos. Banhos termais coloridos, formados por minerais, brilham em todas as cores do arco-íris, criando uma paisagem hipnotizante onde misturam-se mistério e beleza. No entanto,
Sob essa paisagem pitoresca, encontra-se um dos maiores supervulcões do planeta, que guarda muitos segredos. Sua força e potencial causam tanto admiração quanto medo. Por quanto tempo ele poderá permanecer tranquilo? Cada fonte quente e cada geyser em Yellowstone pode não ser apenas um fenômeno natural, mas também um testemunho de processos antigos que ocorreram nas profundezas da Terra. Cientistas e pesquisadores de todo o mundo tentam decifrar os códigos que a natureza nos deixou. Mas o que realmente se esconde nas profundezas desse parque único? Quais são os mecanismos que criam esses efeitos visuais tão extraordinários? O cenote de Vésica em Tulum não é apenas um corpo d'água, é uma verdadeira joia do Yucatán, banhada por águas cristalinas de um azul profundo. Em suas profundezas esconde-se uma atmosfera misteriosa, criada por raios de luz que se infiltram através da densa folhagem das árvores, iluminando caminhos invisíveis para mundos desconhecidos. Os cenotes, como se sabe, foram formados pelo desmoronamento de abóbadas de cavernas subterrâneas que se encheram de água e, para os antigos maias, eram portas sagradas para o mundo além. Este lugar servia não apenas como fonte de água, mas também como local de rituais, onde as pessoas buscavam comunicação com deuses e ancestrais. Hoje, o cenote de Vésica atrai muitos turistas, tornando-se um local popular para mergulhos e meditações. A acústica ideal cria uma sensação de paz e harmonia, permitindo que cada visitante mergulhe em um mundo de silêncio e tranquilidade. Alguns buscadores de aventuras acreditam que suas águas escondem segredos que aguardam para serem descobertos. Assim como uma obra-prima de arte, o Lago Peito continua a atrair olhares e corações dos buscadores de aventuras, deixando muitas perguntas sobre os segredos que guarda. Um espetacular fenômeno geológico, a Estrada dos Gigantes na Irlanda do Norte, parece um caminho mágico, traçado através do tempo, que impressiona pela sua forma incomum. Milhares de colunas basálticas, perfeitamente ajustadas umas às outras, como grandes blocos hexagonais, emergem da água, criando a impressão de que a natureza deixou aqui suas marcas. De acordo com uma das teorias, essas colunas se formaram como resultado de atividade vulcânica, quando fluxos de lava, ao resfriar, se rachavam e formavam essas estruturas misteriosas. Mas como poderia ter ocorrido tamanha perfeição de formas? Isso levanta a questão de saber se a natureza realmente poderia criar algo tão simétrico ou se há algo mais por trás disso. As lendas dos moradores locais também adicionam um toque folclórico a esse lugar. Segundo uma delas, a Estrada dos Gigantes foi construída pelo gigante Finn McCool, que desejava cruzar o mar para encontrar um rival. Mas por que exatamente aqui, nessas colunas, se misturam o mito e a realidade? Quem caminha por esse caminho entre as colunas pode ouvir o sussurro do vento, que parece guardar segredos de eras antigas. Pesquisadores e arqueólogos que estudam essa área frequentemente se deparam com fenômenos inexplicáveis que sugerem que aqui podem estar escondidas outras enigmas ainda não desvendados.
Aqui, cada pedra, cada onda de água guarda histórias que aguardam o momento de serem contadas. O Lago Peito, nas Montanhas Rochosas do Canadá, é uma verdadeira joia do Parque Nacional de Banff, que encanta com sua majestade e atmosfera misteriosa. Sua forma incomum, que lembra a cabeça de um lobo, atrai a atenção dos visitantes, enquanto a cor azul brilhante da água muda ao longo do ano, criando a impressão de uma pintura pitoresca feita pela própria natureza. Essa cor peculiar da água aparece devido às menores partículas de rochas que os geleiros derretidos trazem para o lago. Elas refletem a luz, dando à água essa cor mágica que tanto fascina. Cada visita ao lago é uma nova descoberta, pois ele se apresenta em diferentes cores e tons, desde o verde esmeralda vibrante até o azul profundo. A plataforma de observação, acima do lago, oferece uma das vistas panorâmicas mais conhecidas do Canadá, como se abrisse uma janela para outro mundo. Esse cenário é especialmente impressionante ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocam as montanhas e seu reflexo na água tranquila cria uma atmosfera de encanto e serenidade. Assim como antigas profecias, Yellowstone guarda seus segredos, deixando-nos com a pergunta: o que acontecerá se ele um dia decidir revelar sua verdadeira força? Na deserta do Namibe, uma das mais antigas do mundo, reina um mistério silêncio, interrompido apenas pelo sussurro do vento. Aqui, entre as enormes dunas vermelhas, cujas alturas alcançam 300 metros, o tempo e o espaço parecem estar parados. Cada passo na areia quente deixa uma marca que logo desaparece, como se aqui nunca tivesse havido vida. Essas dunas, formadas há milhões de anos, são envoltas por inúmeros mitos e lendas. Os povos locais acreditam que elas são o lar de espíritos antigos, guardiões dos segredos da deserta. Como poderia ter surgido tamanha formação natural em um lugar tão estéril? Pesquisas científicas indicam que a idade desta deserta ultrapassa 15 milhões de anos, mas muitos aspectos de sua formação permanecem um mistério. Como seria ver essa deserta nos tempos distantes, quando o clima era diferente e a vida prosperava? Mas isso não é a única misteriosa da Namibe. Dentro da deserta, há oásis onde a vida encontra maneiras de sobreviver, além de restos de animais antigos que deixaram suas marcas na areia. Por quanto tempo ainda esses lugares misteriosos permanecerão inexplorados? Apesar de sua fama, a Namibe continua a fascinar e cada um que cruza seus vastos espaços sente o hálito da antiguidade. Quais são os segredos que essa impressionante salina guarda? Todo ano, quando as chuvas preenchem a planície, ela se torna novamente um lugar onde passado e presente se fundem em uma majestosa pintura. O Lago do Geyser, na Altai, é um lugar verdadeiramente impressionante, onde fontes termais subaquáticas criam padrões de azul esverdeado no fundo, parecendo olhos misteriosos do planeta. A água cristalina não só atrai a atenção, mas também permite observar esses círculos concêntricos que se formam devido à erupção de geysers quentes.
Aqui, no meio de um clima rigoroso e frio, encontramos um raro exemplo de uma fonte termal que surpreende pela sua existência. No inverno, o lago não congela, e sob a camada de gelo ainda é possível ver o movimento dos fluxos subterrâneos, criando padrões hipnóticos. Como pode um fenômeno assim existir em um ambiente onde geralmente faz frio? Esses fluxos de água, rompendo camadas de séculos, parecem contar suas histórias, mergulhando-nos em um mundo de mistérios antigos. O Lago do Geyser não é apenas um fenômeno natural, mas um lugar onde a magia da natureza se manifesta na junção de elementos. Os moradores locais que observaram suas mudanças afirmam que o lago parece respirar e sua superfície aquática guarda muitos segredos. Mas qual é a verdadeira natureza desses padrões? Qual é então o verdadeiro poder deste vulcão e o que mais ele pode revelar sobre seus segredos? O Lago Natron, na Tanzânia, é um dos lugares mais misteriosos e perigosos do planeta, onde a água, com alta alcalinidade, pode literalmente petrificar os corpos de animais que caem em suas águas. A temperatura da água frequentemente ultrapassa os 60 graus Celsius e o pH pode atingir 10,5. Isso cria a impressão de que o lago é um reator químico vivo, cheio de um encanto mortal. As cores vibrantes de vermelho e laranja na superfície do natron são resultado da atividade de micro-organismos e algas especiais que conseguiram sobreviver nestas condições extremas. Eles não apenas dão à água uma cor incrível, mas também servem como indicadores da incrível capacidade de vida de se adaptar às circunstâncias mais adversas. Como esses pequenos seres conseguiram encontrar seu lugar em um ambiente tão hostil? Apesar do ambiente mortal, o lago se torna uma verdadeira fortaleza para milhões de flamingos que o utilizam para nidificação. Essas aves graciosas encontram aqui proteção contra predadores que não conseguem sobreviver nestas condições, criando um ecossistema único. Mas o que faz os flamingos voltarem a este lugar perigoso, apesar de todos os riscos? Ninguém pode explicar como a natureza conseguiu criar um complexo tão maravilhoso e cada visita deixa para trás muitas perguntas. Quais eram os segredos antigos guardados nessas câmaras de pedra e o que mais pode estar escondido sob a terra? A Vale dos Monumentos, localizada na fronteira dos estados do Arizona e Utah, é um lugar extraordinário onde impressionantes formações rochosas se elevam sobre vastas planícies. Essas pedras vermelhas, que atingem até 200 metros de altura, se tornaram o símbolo do oeste americano, atraindo não apenas turistas, mas também cineastas que as utilizaram em seus westerns. Como esses gigantes naturais, formados há milhões de anos, puderam se tornar um símbolo tão poderoso? Cada despenhadeiro e cada rocha nesse local contam histórias sobre processos geológicos antigos que moldaram essa paisagem incrível. Aqui, entre os restos de antigos oceanos e desertos, é possível encontrar vestígios de uma civilização esquecida que um dia habitou essas terras. Quais eram seus pensamentos ao contemplar essas rochas e quais mistérios eles deixaram para trás? No entanto, essa não é a única pergunta que a Vale dos Monumentos levanta.
Os índios locais, como os navajos, acreditam que essas rochas estão cheias de espíritos que protegem a terra. Lendas contam que esses espíritos interagem com aqueles que ousam se aproximar dessas grandiosas formações. Por que exatamente aqui há tantos mitos e histórias? Talvez seja exatamente nesse lugar único que possamos encontrar a resposta a enigmas antigos que continuam a intrigar os pesquisadores. Alguns cientistas sugerem que essas rochas poderiam ter servido como ponto de referência para antigos caravanas, mas isso é apenas uma das muitas teorias. No entanto, apesar de todos os estudos, o mistério da origem dos morros de chocolate permanece aberto. Como exatamente a natureza criou essa maravilha única e quais segredos estão escondidos sob sua superfície? Um grande buraco azul na costa do Belize não é apenas um poço subaquático, mas um dos lugares mais enigmáticos e fascinantes do planeta. Com um diâmetro de 300 metros e uma profundidade de 124 metros, ele atrai mergulhadores de todo o mundo, dispostos a explorar suas profundezas misteriosas. É difícil dizer exatamente o que está escondido em sua escuridão sem fim. Recifes de coral, fósseis antigos ou, quem sabe, até mesmo artefatos desconhecidos de civilizações antigas. Pesquisas científicas indicam que esse buraco se formou durante a última era glacial, quando o nível do mar recuou, expondo cavernas subaquáticas. Mas como explicar sua forma circular perfeita e sua profundidade incrível? Alguns cientistas sugerem que isso pode ser resultado do desabamento de uma caverna de calcário, mas ainda restam perguntas sobre o que aconteceu aqui há milhões de anos. Cada mergulhador que se aventura nessa misteriosa fossa sente não apenas excitação, mas também uma leve sensação de algo mais grandioso do que apenas o mundo subaquático. Os segredos que podem estar escondidos em suas profundezas geram muitas especulações. O que poderia ter acontecido aqui quando essa fossa ainda não estava submersa? Entre as rochas subaquáticas e os recifes de coral, os cientistas encontram não apenas peixes exóticos, mas também restos fósseis. Essas descobertas confirmam a teoria de que o grande buraco azul fazia parte de um ecossistema que existia há muitos milhares de anos. Cada elemento desse lugar maravilhoso levanta perguntas às quais ainda não há respostas. As cavernas de Batu continuam sendo um testemunho vivo de antigas tradições e crenças que, quem sabe, um dia revelarão seus segredos. O vulcão Irazu, localizado na Costa Rica, encanta com seu lago crateriano, cujas cores variam do esmeralda ao azul-violeta vibrante. Este fenômeno natural fascinante está relacionado com a alteração da composição química da água, gerando diversas perguntas sobre os segredos que este vulcão pode esconder. Como um gigante tão poderoso, que impressiona pela sua beleza, também pode guardar mistérios que a humanidade ainda está começando a desvendar? As encostas do Irazu são cobertas por florestas densas, onde os sons da natureza criam uma atmosfera de mistério. Os moradores locais contam lendas sobre espíritos que habitam esses lugares e sobre como o vulcão já foi sagrado para seus antepassados.
No entanto, apesar de muitos mitos, os cientistas tentam desvendar os mistérios do cráter com a ajuda de tecnologias modernas, como a análise de elementos químicos e pesquisas geotérmicas. Mas isso não é a única pergunta que envolve o Irazu. O vulcão também é conhecido por seus erupções repentinas, que ocorreram ao longo dos séculos, deixando rastros que ainda não podem ser completamente explicados. Por que algumas erupções foram especialmente poderosas, enquanto outras foram quase imperceptíveis? As pesquisas científicas continuam a revelar novos fatos sobre o vulcão e seu cráter, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Não é isso um reflexo da própria natureza, capaz de ser tanto criativa quanto destrutiva? As cavernas de Batu, na Malásia, são um lugar misterioso, cercado por majestosas rochas que atraem milhares de peregrinos e turistas. Gigantescas estátuas de deuses hindus, erguidas sobre a entrada, parecem proteger esse complexo sagrado, mergulhando cada um na atmosfera de antigas crenças e realizações. Para chegar ao principal templo, é necessário subir 380 degraus, cada um guardando histórias de muitos séculos. Durante o caminho até o topo, surgem vistas deslumbrantes das redondezas, onde a verdejante floresta tropical contrasta com imponentes formações rochosas. Dentro das cavernas, iluminadas por uma luz suave, é possível ver estalactites e estalagmites únicos, formados ao longo dos séculos, criando formas curiosas que lembram criaturas misteriosas. Além disso, lá estão altares onde os fiéis deixam ofertas, esperando a bênção dos deuses. Mas isso não é a única enigmática característica dessas cavernas. Pesquisadores e arqueólogos continuam a encontrar vestígios de antigas civilizações, que possivelmente utilizaram esses lugares para seus rituais. Qual era o propósito desses santuários e quais segredos ainda podem estar escondidos? Essas perguntas, como sombras, seguem cada um que ousa se aproximar desse majestoso gigante. O Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, é um lugar onde torres de granito, como sonhos de antigos titãs, se erguem até o céu. Essas majestosas montanhas, que se estendem para o alto, são rodeadas por geleiras que, como guardiões do tempo, protegem segredos de milhões de anos. Lagos esmeralda, que refletem cores vibrantes do céu, atraem como enigmáticos portais para outros mundos. Como surgiram essas grandiosas formações? Cientistas acreditam que sua formação está relacionada a poderosos movimentos tectônicos e ao longo impacto de geleiras ao longo dos séculos. No entanto, apesar de todos os estudos, muitas das mistérios da natureza dessa região permanecem sem solução. Dentro do parque, há trilhas que levam a antigos artefatos deixados por povos indígenas. Esses enigmáticos sinais nas rochas podem contar sobre rituais antigos, mas seu verdadeiro significado escapa ao entendimento moderno. O que exatamente os antepassados queriam nos transmitir, deixando suas marcas na pedra? Entre os lagos Esmeralda e os rios impetuosos, é possível encontrar moradores locais que contam sobre fenômenos estranhos observados ao longo dos séculos.
Lendas sobre fogos fantasmagóricos e sons misteriosos no céu noturno adicionam mais mistério. Será que isso é apenas produto da imaginação? Ou realmente são sinais de antigas verdades? Torres del Paine não é apenas uma beleza natural, mas também um lugar onde passado e presente se entrelaçam em um jogo interminável. Mas por mais impressionantes que sejam essas formações naturais, elas são apenas uma parte de um vasto número de enigmas que aguardam sua hora em outros cantos do nosso mundo. A montanha Everest, o ponto mais alto da Terra, é não apenas um símbolo geográfico, mas também uma encarnação da coragem e do desejo humano de superar limites. Os moradores locais chamam essa majestosa montanha de Sagarmatha ou Chomolungma, atribuindo-lhe um valor sagrado. Para eles, ela não é apenas uma montanha, mas um lugar sagrado onde a terra e o céu se encontram. A ascensão ao Everest é não apenas um desafio físico, mas também uma jornada espiritual. Cada passo nesse caminho inexplorado se torna um encontro com as grandiosas e, às vezes, furiosas forças da natureza, que exigem do homem respeito e humildade. Aqui, a 8.800 metros de altitude, onde o ar se torna rarefeito e a temperatura cai a níveis críticos, o homem se confronta consigo mesmo. Muitos alpinistas, ao tentar conquistar o Everest, descobrem não apenas os limites de suas capacidades físicas, mas também a profundidade de suas emoções internas. Como explicar que alguns deles, ao alcançar o cume, não apenas desfrutam da vista, mas sentem algo além do simples triunfo? Essa montanha, ao longo dos séculos, atraiu pesquisadores e buscadores de aventuras, guardando em si muitos mistérios. Quais são as verdadeiras razões pelas quais as pessoas arriscam suas vidas por esse pico sagrado? Cada tentativa de ascensão, cada história de resgate ou tragédia adiciona novas camadas ao mistério do Everest, transformando-o em um lugar onde as fronteiras entre realidade e mitologia se desfazem. Algumas delas podem até ser testemunhas de rituais misteriosos realizados aqui há milhares de anos. Pamukkale, localizado na Turquia, é um espetáculo natural fascinante que lembra cascatas de neve, onde as terrazas branquíssimas de travertino desceram pela encosta da montanha. Essas formações únicas surgiram devido às fontes termais, cujas águas, ricas em cálcio, deixam depósitos densos e brancos ao evaporar, criando a ilusão de um manto de neve que nunca derrete. O nome Pamukkale significa castelo de algodão e reflete não apenas a cor dessas terrazas, mas também o valor histórico desse lugar. Desde a antiguidade, as pessoas se dirigiam aqui em busca de banhos curativos, acreditando nas propriedades terapêuticas da água, que se dizia ser capaz de curar muitos males. Neste lugar misterioso, onde a natureza e a história se entrelaçam, é possível sentir a respiração das antigas civilizações que deixaram suas marcas em cada pedra e em cada gota de água. Como essas fontes pitorescas e terapêuticas puderam permanecer na sombra das tecnologias modernas? Entre as terrazas, é possível encontrar ruínas de antigas cidades, como Hierápolis, onde culturas floresceram e deixaram apenas enigmas.
Cada pedregulho parece sussurrar seus segredos, ao mesmo tempo em que permanece em silêncio como um testemunho do tempo. O vulcão Kawah Ijen, oculto no coração da ilha indonésia de Java, é um verdadeiro fenômeno natural, como se saído das lendas antigas. Este vulcão não só impressiona por seus tamanhos, mas também encanta com seu brilho misterioso. A lava azul, que brilha na escuridão, surge devido à serra em chamas, formando um espetáculo único que atrai aventureiros de todo o mundo. Como a natureza conseguiu criar um fenômeno tão fascinante que parece um fluxo de luz de outro mundo? À noite, o Kawah Ijen se transforma em um espetáculo mágico, quando os lados escuros do vulcão são iluminados por línguas de fogo azuis brilhantes. Este espetáculo não deixa ninguém indiferente. Os moradores locais chamam-no de fogo azul, enquanto os cientistas estudam seu fenômeno, tentando entender como exatamente esse processo mágico ocorre. No entanto, entre as explicações científicas, restam muitas perguntas. O que mais o vulcão pode esconder sob sua superfície? Não menos intrigantes são os mistérios relacionados à sua história. Os moradores locais acreditam que o Kawah Ijen abriga os espíritos dos antepassados, que o protegem de ameaças externas. Essas crenças antigas ecoam com as pesquisas científicas, que confirmam que esse vulcão sofreu grandes erupções, deixando uma marca significativa na história da região. Mas qual é a verdadeira natureza desse fenômeno? O Lago Hiller nos lembra que mesmo nos lugares mais comuns podem existir enigmas que nos surpreendam e inspirem. A salina de Uyuni, na Bolívia, é um lugar que encanta pela sua beleza e mistério. Durante a estação das chuvas, quando as gotas de água cobrem a superfície da planície salgada, ela se transforma em um gigantesco espelho, refletindo o céu. Esse espetáculo, que parece ter saído das telas dos grandes mestres, desperta algo mais profundo do que apenas admiração. O Uyuni é a maior planície salgada do mundo, com uma área superior a 10.000 quilômetros quadrados. Na sua superfície, além de áreas lisas, é possível ver padrões geométricos curiosos formados por cristais de sal. Essas formas únicas dão a sensação de que você está em outro planeta, onde as fronteiras entre terra e céu são difusas. Os moradores locais e os pesquisadores afirmam que aqui há muitos mistérios. Como essas vastas planícies salgadas puderam se formar? Existem civilizações perdidas, como contam as lendas? Alguns até sugerem que este lugar já foi parte de um vasto oceano que desapareceu, deixando apenas rastros enigmáticos do seu passado. Apesar das pesquisas científicas, muitos aspectos de Uyuni ainda são inexplorados. Cada passo por esse bosque de pedra nos mergulha em uma atmosfera de desconhecido e nos faz refletir. Quais outros segredos esse canto maravilhoso da terra ainda guarda? A Valônia dos Geyseres, na Kamchatka, é uma das maiores áreas de geyseres do mundo e sua beleza misteriosa encanta desde o primeiro olhar. Aqui, entre colinas verdes e vulcões majestosos, jorram poderosas fontes de água quente e vapor, criando uma atmosfera indescritível. Cada geyser é, por si só,
um espetáculo da natureza, onde a água explode das entranhas da Terra com uma força que pode surpreender até os mais céticos observadores. Interessante é que muitos cidadãos soviéticos, por muitos anos, não acreditavam na existência desse lugar mágico, considerando-o um mito ou invenção. Somente com a aparição de fotografias coloridas que registraram essa festa da natureza, ficou claro que a Valônia dos Geysers não é apenas uma bela história, mas um canto real do nosso planeta, onde a natureza revela sua força e mistério. Aqui é possível ouvir o rugido dos geysers, que parecem sussurrar segredos antigos, e sentir o calor emanando dos fontes termais, despertando a imaginação. A atmosfera mística desse lugar suscita muitas perguntas. Como se formaram esses fenômenos naturais? O que mais a Kamchatka esconde sob sua superfície pitoresca? Além dos geysers, a Valônia dos Geysers abriga muitas fontes termais que criam paisagens deslumbrantes. Assim como muitos dos maravilhosos fenômenos da natureza, esse lugar é cercado por enigmas que continuam a fascinar os pesquisadores e viajantes. O Monte Bromo, um majestoso vulcão ativo, localizado dentro de uma vasta caldeira, oferece um espetáculo fascinante que lembra um cenário lunar. Sua altura alcança 2.300 metros e seu cone, coberto de areia vulcânica cinza, cria uma sensação de um mundo além do tempo, onde o tempo parece ter parado. As rochas e crateras ao seu redor, esculpidas pelo tempo, parecem guardar os segredos de eras antigas. Quando o amanhecer pinta o céu com tons suaves de rosa e ouro, o Bromo desperta, lançando nuvens de vapor e fumaça, criando um contraste hipnotizante com o céu azul. Este espetáculo encanta não apenas os turistas, mas também os moradores locais que acreditam que o vulcão protege suas terras dos espíritos malignos. Como um vulcão ativo poderia se tornar um símbolo da conexão entre os seres humanos e as forças da natureza? Estudos realizados por cientistas mostram que o Bromo faz parte de um complexo sistema vulcânico que existe aqui há milhares de anos. Geólogos, utilizando métodos de datação por carbono 14, descobriram que os últimos grandes erupções ocorreram na metade do século XX, mas muitos detalhes de sua atividade permanecem um mistério. O que há por trás desse majestoso vulcão e quais segredos ainda estão escondidos em suas profundezas? O local onde o Bromo está localizado também é habitado por lendas e mitos antigos, gerados por tribos locais. Cada artefato, cada descoberta leva a novas perguntas. O que realmente aconteceu nestas terras? Quais são os segredos que ainda aguardam serem revelados? A Vale da Lua, no Chile, é um lugar impressionante, onde o cenário parece ter saído da superfície da Lua. Formas estranhas de rochas, dunas de areia expostas e picos afiados criam uma atmosfera cheia de mistérios e fenômenos inexplicáveis. Aqui, entre pedras, cinzento-marrom e raios de sol brilhantes, é possível sentir-se em outro corpo celeste. Neste local único, a NASA realizou testes de seus rovers, pois as condições na Vale da Lua são tão semelhantes às de Marte que até os pesquisadores mais experientes se perguntam como a natureza conseguiu criar um cenário lunar na Terra. A Vale
cercada por montanhas e planícies áridas, impressiona não apenas pela sua aparência, mas também pela sua mistério que a envolve. Alguns cientistas sugerem que este lugar se formou como resultado de processos geológicos complexos, enquanto outros veem nele algo maior do que apenas um fenômeno natural. As estranhas rachaduras no solo e os minerais raros encontrados aqui despertam o interesse dos pesquisadores que buscam desvendar os mistérios que essas terras antigas guardam. Os moradores locais contam lendas sobre civilizações antigas que poderiam ter habitado essas terras, deixando apenas um eco do tempo. Quais eram os segredos que eles guardavam dos olhos dos outros? Cada vez que mergulhamos nesse poço natural, podemos sentir como a história e a natureza se entrelaçam em uma dança única, tornando o cenote de Vesica um lugar verdadeiramente singular no mapa do mundo. O rio Punaú, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte, é um lugar onde a natureza criou um contraste perfeito entre água cristalina, areia dourada e palmeiras verdes. Aqui, onde o rio encontra o mar, dunas abraçam as margens e a vegetação de mangue esconde muitos mistérios sob suas folhas. Cada curva do rio revela novos cenários, onde o sol refletido na água cria a impressão de que a própria rio está em chamas. O Punaú é conhecido por suas dunas de areia inusitadas que parecem seres vivos mudando de forma sob a influência do vento. As piscinas naturais formadas durante as marés altas atraem os visitantes com suas águas esmeralda, convidando-os a mergulhar nesse mundo único. Moradores locais e turistas frequentemente dizem que é um dos lugares mais pitorescos do Nordeste do Brasil, onde cada momento se torna uma verdadeira magia. Ao observar as ondas que lavam as margens, é impossível não se perguntar quais segredos essa rio esconde. Por que exatamente aqui a natureza criou essa harmonia de elementos? Cada novo projeto de pesquisa traz novas descobertas, deixando para trás uma série de perguntas. O que mais pode estar escondido nessa ecossistema único e perigoso? Na ilha de Tanna, em Vanuatu, esconde-se um vulcão fascinante chamado Mount Yazur, um dos poucos lugares na Terra onde é possível observar a erupção de lava quase diariamente. Este vulcão está ativo há vários séculos e é considerado um dos mais acessíveis para observação no mundo, atraindo turistas de todos os cantos do planeta. À noite, as erupções de lava e fogo que saem do cráter são visíveis a muitos quilômetros de distância, e por isso o Monte Yazur é chamado de farol do Oceano Pacífico. Este espetáculo é ao mesmo tempo hipnotizante e assustador, fazendo com que as pessoas reflitam sobre a força da natureza e sua imprevisibilidade. Os moradores locais veneram o vulcão como um lugar sagrado, acreditando que no seu cráter habitam espíritos capazes de se comunicar com os humanos. Essas crenças antigas tornam o Mount Yazur não apenas um objeto de interesse científico, mas também o centro de tradições culturais que são transmitidas de geração em geração. Cada visita a este vulcão não é apenas uma viagem, mas uma imersão no mundo dos mistérios e da magia, onde ciência e espiritualidade
se entrelaçam em uma única entidade. Na Valley of Fire, natureza e história se entrelaçam, criando um espaço único, cheio de mistérios e segredos. Quantos segredos ainda estão escondidos nessas rochas vermelhas, ansiando por serem descobertos? No coração da Austrália, entre os vastos espaços, encontra-se um dos maiores mistérios da natureza: o Lago Hiller, de água rosada. Sua água, de um tom vibrante de rosa, como um elixir mágico, atrai pesquisadores e turistas, despertando perguntas sobre o que causa essa cor tão singular. Pesquisas científicas indicam que essa tonalidade extraordinária é resultado da atividade de algas e bactérias específicas que habitam esse lago salgado. Esses organismos, especialmente os micro-organismos, chamados Dunaliella salina, produzem beta-caroteno, que confere à água essa cor misteriosa. Apesar de muitos poderiam supor que esse fenômeno seja resultado de poluição química, a verdade é que a natureza criou esse espetáculo único por si só. Como pode ser que, em um único lugar, existam combinações tão singulares capazes de criar cores tão vibrantes? Aqui, longe do barulho das cidades, podemos sentir a magia da natureza e refletir sobre quantos mistérios ainda estão escondidos no nosso mundo. A natureza os criou, utilizando a força do tempo e elementos como água, vento e calor. A depressão de Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais inóspitos do planeta, onde a natureza demonstra sua força de maneiras inesperadas. Aqui, sob o sol abrasador, encontram-se lagos ácidos, cujas águas brilham com tons venenosos de verde esmeralda e amarelo vivo, criando um cenário que lembra um mundo alienígena. A atividade vulcânica enche o ar com pesados vapores, enquanto a Terra expulsa minerais brilhantes, formando estranhas e caprichosas formações. Como se estivesse na fronteira entre a vida e a morte, esse lugar encanta e assusta com sua beleza e perigo. As cores vibrantes de amarelo, laranja, verde, resultantes da interação de enxofre e sal, criam um espetáculo que, ao mesmo tempo, atrai e repele. Como poderia surgir essa combinação tão peculiar de elementos, onde a vida existe em condições que não são adequadas para a maioria dos seres? Aqui a temperatura atinge limites que muitos nem podem imaginar, e apenas alguns corajosos se aventuram a explorar essas terras. No entanto, apesar das condições severas, na depressão de Danakil é possível encontrar organismos únicos que se adaptaram a esse ambiente hostil. Como a natureza criou formas de vida tão maravilhosas em condições tão rigorosas? Mas essa não é a única pergunta que esse misterioso região levanta. Cientistas continuam a estudar a atividade vulcânica e seu impacto no ecossistema circundante, tentando desvendar os mistérios que a depressão de Danakil guarda. Em seus sons ecoam ecos de antigos mistérios que possivelmente nunca serão revelados, deixando espaço para especulações e enigmas sem fim. O Cânion de Mármore de Ruskela, na Carélia, é um lugar fascinante,
onde a natureza e a história se unem em uma obra-prima única. Em tempos passados, aqui era extraído o mármore utilizado na construção da Catedral de São Isaac e outros palácios grandiosos de São Petersburgo. As marcas restantes das antigas pedreiras agora se transformaram em paisagens pitorescas que atraem turistas de todo o mundo. Com o fechamento das pedreiras, o cânion se encheu de água e suas profundezas azul turquesa refletem as paredes de mármore verticais, criando um contraste hipnotizante entre luz e sombra. Cada movimento da água parece ecoar os tempos passados, quando aqui trabalhavam mestres esculpindo pedra com uma habilidade incomparável. Hoje, Ruskela é um dos lugares mais bonitos para turismo na Rússia, onde é possível ver cavernas subterrâneas, cachoeiras e navegar pelo lago em um barco, sob a luz de iluminação. Neste lugar mágico, ecoam lendas sobre trabalhadores que, possivelmente, deixaram aqui seus mensagens secretas. Imerso na atmosfera de Ruskela, sente-se como a história se entrelaça com a natureza, criando uma harmonia única. De acordo com antigas lendas, na cume do Everest habitam espíritos que guardam a montanha dos indignos. Mas o que realmente acontece nesse misterioso pico, onde os sonhos e a realidade se encontram? No Ilha da Sicília, ergue-se o vulcão Etna, o vulcão mais ativo da Europa e uma das maravilhas naturais mais impressionantes do planeta. Seus erupções ocorrem regularmente há milhares de anos, formando novos crateras e campos de lava que podem ser vistos até do espaço. Cada erupção do Etna não é apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira sinfonia de força e destruição, criando paisagens que encantam pela sua beleza e poder. A altura do Etna está constantemente mudando devido ao acúmulo e desmoronamento da lava, tornando-o único entre os vulcões do mundo. Em seus flancos, há picos cobertos de neve, entre os quais correm rios de lava preta, criando um contraste difícil de descrever. Essas vastas áreas cinzentas são testemunhas da fúria da natureza, que não conhece piedade, mas também traz nova vida, enriquecendo a terra com nutrientes. Na mitologia, o Etna é considerado o local onde o deus ferreiro Hefesto e o gigante Cíclope são aprisionados. Eles forjam raios para Zeus. As lendas sobre monstros e deuses que habitam as entranhas dessa montanha ainda são sentidas na respiração do vulcão. Como é poderosa essa terra, onde os antigos mitos se entrelaçam com a realidade, criando uma atmosfera de mistério. O mundo do Natron está cheio de mistérios e enigmas que continuam a causar admiração e medo. Como este lago, que parece morto e hostil, se tornou o lar de tão incríveis seres. Valley of Fire, em Nevada, é um lugar onde ondas de pedra e rochas vermelhas criam a sensação de um cenário marciano, hipnotizando com sua aparência incomum. O Parque Nacional recebeu seu nome devido à cor vermelha do arenito que brilha sob os raios solares, refletindo todas as nuances de vermelho e laranja.
O cenário do Valley se formou há mais de 150 milhões de anos, quando aqui existiam dunas de uma antiga desertificação, deixando suas marcas nas pedras. Essas rochas, como petrificadas no tempo, guardam segredos de eras passadas e histórias misteriosas. Nas paredes das cavernas e rochas, ainda existem petroglifos criados pelo povo Anasazi há mais de 3.000 anos. Esses antigos desenhos, esculpidos na pedra, são símbolos misteriosos, cujos significados ainda não foram completamente decifrados. Qual era o significado desses desenhos para seus criadores? Talvez fossem parte de rituais ou apenas uma forma de deixar uma marca na história. Ao redor desse lugar, há uma aura mística que faz refletir sobre aqueles que um dia vagaram por essas terras. Cada dia no Punaú é uma nova página no livro dos mistérios que aguardam sua revelação. As Singas de Bemaraha, em Madagascar, são um lugar extraordinário, onde a natureza criou um verdadeiro bosque de pedra cheio de mistérios. Formações calcárias agudas, com até 40 metros de altura, lembram dentes que guardam segredos antigos. Andando por esses labirintos, dá a sensação de estar em outra realidade, onde o tempo parou e cada pedra guarda sua própria história. Mas o que realmente se esconde por trás dessas majestosas rochas? Alguns cientistas sugerem que essas formações únicas surgiram como resultado de milhões de anos de erosão. Mas como explicar sua forma maravilhosa? As lendas locais falam de espíritos ancestrais que, segundo a crença, protegem essa terra. Como essas histórias místicas se relacionam com as pesquisas científicas? Aqui você pode encontrar uma flora e fauna únicas, muitos dos quais são encontrados apenas nessa região. Aves coloridas que habitam entre as colunas de pedra e plantas raras que se agarram às estreitas fendas, criam um contraste hipnotizante com a beleza severa do paisagem ao redor. No entanto, apesar de todos os estudos, esse bosque de pedra continua cheio de mistérios. Entre os pesquisadores, existem muitas teorias sobre como exatamente essas formações rochosas se formaram. Alguns acreditam que é resultado de atividades submarinas, enquanto outros sugerem que mudanças climáticas influenciaram a estrutura da Terra. Mesmo com tecnologias modernas, como escaneamento a laser, muitas perguntas permanecem sem resposta. As Singas de Bemaraha não são apenas um fenômeno geológico, mas também um lugar onde história, mitologia e ciência se encontram.